muito bem-vindo para mais uma videoaula em que faremos uma revisão dos tópicos vistos na unidade 20. Assim, revisaremos a coesão textual, a coerência e os termos relacionados ao nome. Vamos começar então por um elemento de extrema relevância para a construção de qualquer produção textual: a coesão textual. Quando falamos de coesão textual, estamos falando de conexão, ligação, harmonia entre os elementos que compõem um texto. No momento em que lemos um texto, nós percebemos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, ou seja, amarrados com o intuito de dar continuidade ao texto ou até mesmo retomar algo que foi dito anteriormente. É importante ressaltar que os elementos coesivos determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Você deve se lembrar que vimos em uma das nossas videoaulas que há diferentes procedimentos de coesão, que são aqueles que evidenciam o encadeamento em um texto, como uma parte está ligada à outra, como um segmento da continuidade a outro. Vimos que os principais procedimentos são repetição, substituição, seleção lexical e relações sintático-semânticas. Vale a pena revisar esse conteúdo que você já estudou para rememorar esse tópico tão importante para a construção de qualquer texto, independente do gênero textual. Um outro tópico que vimos também foi a coerência textual, que consiste na verificação de que o texto forma uma unidade de sentido capaz de comunicar algo a alguém. Por meio da coerência, é possível o entendimento da mensagem que é transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. Agora, se falta coerência ao texto, certamente o entendimento fica comprometido, pois afeta a significação do texto, prejudica a relação entre os interlocutores, no caso, entre o escritor e o leitor, e ainda compromete a continuidade dos sentidos da compreensão. De acordo com a cartilha de redação do participante do Exame Nacional do Ensino Médio, a coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneira diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Vamos agora então passar para uma outra revisão que se refere aos termos relacionados ao nome. Para isso, eu gostaria que você acompanhasse o quadro que aparece na página 12 do seu livro didático. Vamos começar então pelo predicativo. Já vimos que o predicativo é um termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica. Conforme podemos visualizar, o predicativo do sujeito relaciona-se diretamente com o núcleo nominal do sujeito, ao qual se liga por meio de um verbo de ligação. Aparece com predicado nominal ou predicado verbo nominal. Observe o exemplo do seu material didático. Aninha sorri feliz. Veja que nesse predicado temos um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito, já que a característica que encontramos nesse predicado refere-se ao sujeito Aninha. Assim, é um predicado verbo nominal, porque encontramos no predicado da oração um verbo significativo e um nome. Veja um outro exemplo. Aninha está feliz. Observe que o vocábulo feliz
é um predicativo, ou seja, um termo que atribui uma característica ao sujeito. Nesse caso, vamos dizer que temos um predicativo do sujeito, já que esse termo atribui uma qualidade a um elemento que ocupa a posição de sujeito. Observe também que os verbos de ligação fazem parte de um predicado nominal, cujo núcleo é um termo que indica característica, estado, qualidade, etc. do sujeito verbal. Esse termo, o predicativo do sujeito, relaciona-se diretamente com o núcleo do sujeito e a este se liga sobre a intermediação de um verbo de ligação. O predicativo do sujeito deve ser isolado por vírgulas quando intercalado ou anteposto ao sujeito para facilitar o entendimento do enunciado. Já o predicativo do objeto relaciona-se ao núcleo do complemento verbal. Aparece com predicado verbo nominal. Observe os exemplos. Encontrei as pessoas agitadas com a notícia. Observe que agitadas é uma característica que está sendo atribuída às pessoas que ocupa a função sintática de objeto direto na oração. Por esse motivo, nós damos o nome ao vocábulo agitadas de predicativo. Observe um outro exemplo. Os rapazes chamaram um amigo de folgado. Veja que a expressão de folgado está relacionada ao núcleo do complemento verbal, que no caso é amigo e ocupa a função de objeto direto. Um outro termo que também é relacionado ao nome é o complemento nominal. Esse termo completa o sentido que alguns nomes podem exigir. Nomes como, por exemplo, substantivos, adjetivos e advérbios. O complemento nominal sempre se liga ao nome por meio de uma preposição, que é definida pela regência nominal. Veja os exemplos que podemos identificar no seu material didático. Tem sede de justiça, por isso lutam contra os preconceitos. Veja que o substantivo sede exige um complemento, pois quem tem sede de algo. Neste caso, é de justiça, que é o complemento nominal de sede. O outro exemplo que conseguimos visualizar é: estava consciente das consequências de seus atos. Veja que o nome consciente exige um complemento, pois quem está consciente de algo ou de alguma coisa. E por fim, o último exemplo é: não se pode agir contrariamente à lei. Observe que contrariamente exige um complemento, pois quem age contrariamente a algo ou a alguma coisa. Vamos passar agora para os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são palavras que giram em torno de um núcleo nominal para caracterizá-lo, especificá-lo. Os adjuntos adnominais possuem função adjetiva na oração, o qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes, adjetivos e numerais adjetivos. Vamos ver alguns exemplos? Artigo: os estudantes leram uns contos bem interessantes. Numeral: os 3 vendedores concorriam ao prêmio. Pronome adjetivo: muitas pessoas queriam ganhar aqueles prêmios. Adjetivo: sobre o balcão havia pequenos enfeites de cristal. Locuções adjetivas: sobre o balcão havia pequenos enfeites de cristal. Vamos observar a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Acompanhe comigo. O complemento nominal liga-se a substantivos, adjetivos e alguns advérbios, sempre preposicionado de acordo com a regência nominal. Tem valor passivo e não indica posse. Já o adjunto adnominal liga-se a substantivo, pode ser preposicionado, tem valor ativo e pode indicar posse. Vejamos agora um outro termo relacionado ao nome: o aposto. Já sabemos que o aposto é o termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos ou travessão. Vamos ver alguns exemplos.
O aposto, ele pode ser, no caso, explicativo, conforme o próprio nome diz, explica melhor uma ideia expressa por um nome. Observe o exemplo. Na festa, encontrei Rodrigo, meu primeiro namorado. Já o aposto especificativo, como o próprio nome sugere, especifica entre vários seres e não se separa do termo ao qual se refere. Veja o exemplo que o seu livro didático nos mostra. Mudou-se para a Rua Tiradentes, 104, próximo à Praça Nereu Ramos. E aí, por fim, nós vamos ver o vocativo. Sintaticamente independente, é utilizado para dirigir-se, invocar, interpelar o interlocutor. Ele é isolado do restante do enunciado por vírgula ou por vírgulas. Observe o exemplo. Amigos queridos, façamos um brinde. Não se animem, crianças, que vamos embora em seguida. Agora, já que revisamos os termos, eu convido você a fazer as atividades de 13 a 15 do seu livro de atividades. Assim que você concluir a resolução das questões, retorne para esse vídeo para que nós possamos fazer a correção das atividades. Agora então que você já respondeu as questões, vamos à correção. Começaremos pela atividade de número 13. Analise os termos destacados, indique o 1 para complemento nominal e 2 para adjunto adnominal. Letra A. Tinha pulado ali a fim de limpar pelo lado externo as vidraças das salas vazias do conjunto 1801-5. Então, nós deveríamos indicar o número 2, uma vez que temos, no caso, um adjunto adnominal nessa oração. Letra B. A serem ocupadas em breve por uma firma de engenharia. Nós deveríamos marcar, então, o número 2 também. Temos aí mais um adjunto adnominal. Letra C. Talvez pudesse haver um princípio de incêndio. Então, no caso, nós deveríamos marcar o número 1 nessa oração, pois de incêndio é um complemento nominal. Letra D. Não permitia que aflorasse seriamente em seu campo de decisões a possibilidade de um gesto tão grandiloquente. Temos mais um complemento nominal, que no caso, então, é o número 1. E letra E, e o que o instinto cego de sobrevivência levava a uma vantagem de uns 40%. Aqui também nós vamos encontrar mais um complemento nominal. A expressão destacada completa o sentido de um nome. Questão 14, o FAL. Locadora de vídeo em casa. Com o avanço da internet, já é possível contar com um acervo de milhares de filmes sem sair do sofá. Saiba como usar o serviço e as novidades prestes a chegar ao mercado brasileiro. Ao contrário do que muita gente previu, as locadoras de vídeo não desapareceram com o avanço da internet e da pirataria. Elas apenas mudaram de lugar. Estão agora nas casas dos consumidores. Em 2012, a quantidade de filmes reproduzidos via streaming, sistema que permite a transmissão do conteúdo em tempo real, cresceu de forma espantosa no Brasil, passando de 1,4 milhão para 3,4 milhões. As empresas que não migrarem para essa tecnologia ficarão ultrapassadas, afirma Flávio Velardo, sócio-diretor da Interplay, primeira companhia brasileira a disponibilizar filmes em streaming com a tecnologia nacional. Velardo, porém, aponta 2 entraves para um crescimento ainda maior. O acervo limitado à banda larga e ao conteúdo. O problema da banda larga vem sendo discutido pelo governo e a ampliação do conteúdo depende de investimentos das empresas. Nos períodos, as locadoras de vídeo não desapareceram e a ampliação do conteúdo depende de investimento das empresas. Os termos destacados exercem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas: adjunto adnominal, complemento nominal, objeto indireto e adjunto adnominal. Deveríamos, então, marcar a alternativa de letra A. Questão 15. Releia o trecho. As empresas que não migrarem para essa tecnologia ficarão ultrapassadas, afirma Flávio Velardo, sócio-diretor da Interplay, primeira companhia brasileira
a disponibilizar filmes em streaming com tecnologia nacional. A. Identifique os adjuntos adnominais. Então, são adjuntos adnominais as empresas, essa tecnologia, primeira e brasileira, em primeira companhia brasileira, nacional, em tecnologia nacional. Letra B. Identifique os apostos. Então temos sócio-diretor da Enterplay e primeira companhia brasileira a disponibilizar filmes em streaming com tecnologia nacional. Letra C. Identifique um predicativo do sujeito. Então nós podemos identificar o predicativo ultrapassadas. Por hoje é só, mas antes eu convido você a responder as questões 20, 21 e 22 do seu livro de atividades. Bons estudos e até a próxima videoaula!